despertador falhou, e agora cada segundo é uma ameaça ao emprego que sustenta sua vida. Na pressa, ela esbarra em um homem na calçada e derrama café em sua camisa branca. Ao invés de raiva, recebe um olhar calmo e uma pergunta que desarma suas defesas. O que parecia só mais um tropeço se revela o início de uma reviravolta imprevisível. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O sol mal havia nascido em São Paulo quando Luísa Oliveira acordou sobressaltada. O despertador não tocara e ela estava atrasada para a reunião mais importante do semestre. Aos 32 anos, coordenadora de projetos em uma das agências de publicidade mais conceituadas da Avenida Paulista, Luísa vivia constantemente em estado de alerta. As olheiras denunciavam as noites em claro finalizando campanhas, enquanto o cabelo cacheado preso em um coque desajeitado revelava a pressa com que se arrumara. Enquanto corria pela cozinha do apartamento apertado em Pinheiros, engoliu um gole de café e pegou a agenda repleta de post-its coloridos, lembretes de contas a pagar e prazos a cumprir. O celular vibrava incessantemente com notificações, 3 chamadas perdidas da chefe, Denise, 5 mensagens do banco sobre o financiamento do apartamento atrasado e uma dezena de e-mails urgentes esperando resposta. Respira, Luísa, respira, murmurou para si mesma, jogando tudo dentro da bolsa e batendo a porta. O elevador, como de costume naquela hora, estava cheio. Sorrisos forçados, olhares evasivos, todos igualmente atrasados, igualmente exaustos. A vida urbana paulistana cobrava seu preço diariamente. Na calçada da Teodoro Sampaio, a chuva fina complicava ainda mais a situação. Táxis passavam lotados, o Uber marcava 7 minutos para chegar, e o metrô significaria mais 20 minutos de atraso. Luísa sentiu o estômago afundar. A campanha para a rede de supermercados Alvorada dependia de sua apresentação. Um fracasso significaria não apenas a perda do cliente, mas possivelmente seu emprego. Foi então que, na correria, esbarrou em um homem que esperava sob o toldo da padaria. O café que ele segurava derramou em sua própria camisa branca. "Meu Deus, me desculpe", exclamou Luísa mortificada, enquanto tentava ajudar com alguns lenços de papel retirados apressadamente da bolsa. O homem, diferente do que ela esperava, não demonstrou irritação. Pelo contrário, sorriu levemente, como se aquilo fosse apenas um inconveniente menor em seu dia. "Tudo bem. Acidentes acontecem", respondeu ele com uma voz grave e calma que destoava completamente da agitação ao redor. Luísa o observou melhor. Aparentava ter pouco mais de 40 anos. Cabelo grisalho nas têmporas contrastando com os fios pretos bem cortados, barba por fazer e olhos castanho escuros que transmitiam uma serenidade incomum. Vestia roupas simples, calça jeans e a camisa branca agora manchada. Mas algo em sua postura sugeria uma elegância natural, não fabricada. "Deixa eu comprar outro café para você. É o mínimo que posso fazer", ofereceu Luísa, já caminhando para dentro da padaria. "Não precisa realmente. Além disso, você parece bem mais atrasada que eu", ele comentou, indicando com o olhar o celular dela que não parava de vibrar. Luísa ignorou o comentário e o telefone. Por um motivo que não compreendeu de imediato, sentiu necessidade de reparar aquele erro. Como se em meio ao caos de sua vida, aquele pequeno gesto de consideração pudesse restaurar algum equilíbrio. Dentro da padaria, enquanto esperava os 2 cafés que pedira, enviou uma mensagem rápida para Denise. "Emergência no caminho. Chego em 20 minutos. Por favor, inicie a reunião com os dados preliminares." Quando voltou com os cafés, encontrou o homem ainda parado no mesmo lugar, observando a chuva que começava a engrossar. Ele pareceu genuinamente surpreso ao receber o café. "Isso foi inesperado. Obrigado", disse aceitando o copo. Quase ninguém faria isso hoje em dia. Ainda mais em São Paulo, ainda mais estando atrasado. "Bom, eu derrubei o seu café." "É o mínimo", respondeu Luísa, subitamente consciente do tempo que estava perdendo. "Agora preciso mesmo ir. Boa sorte com a sua camisa." Ela já se afastava quando os ouviu perguntar. "Você sempre assume responsabilidade por seus erros assim, tão naturalmente?" A pergunta a pegou desprevenida, fazendo-a virar-se. "É só um café", respondeu, dando de ombros. "Não, não é só um café",
Ele rebateu com um olhar curioso. Em uma cidade onde ninguém tem tempo para nada, você parou para consertar algo pequeno. Isso diz muito sobre uma pessoa. Luísa sentiu-se estranhamente exposta, como se aquele desconhecido conseguisse enxergar além da fachada da profissional competente e atribulada. Talvez eu só esteja procrastinando porque tenho uma reunião difícil. Brincou, tentando aliviar a intensidade do momento. Boa sorte com seu dia. E com isso finalmente conseguiu um táxi que passava, deixando para trás o homem do café e o breve momento de conexão humana em meio à correria da metrópole. A reunião na Pinheiro em Mendes Publicidade foi tão caótica quanto Luísa previra. Denise, com seus óculos de armação vermelha e o característico blazer impecável, lançou-lhe um olhar reprovador quando ela entrou na sala de conferências 23 minutos atrasada. Os representantes da Rede Alvorada já estavam sentados, expressões de tédio em seus rostos enquanto assistiam à apresentação preliminar. Desculpem o atraso. Tivemos um imprevisto com os materiais gráficos, mentiu Luísa suavemente, assumindo seu lugar à mesa com a confiança que anos de apresentações sob pressão haviam lhe concedido. As próximas 2 horas foram um teste de resistência. A campanha que haviam desenvolvido, focada em sustentabilidade e produtos orgânicos, não agradava o diretor de marketing da Alvorada, Marcelo Tavares. Ele queria algo mais impactante, menos clichê, algo que realmente fizesse o consumidor escolher a Alvorada em vez dos concorrentes. A cada objeção, Luísa sentia seu estômago apertar. Aquela conta representava quase 30% do faturamento da agência naquele ano. Perder o cliente significaria, inevitavelmente, demissões. E com o mercado publicitário em retração devido à crise econômica, ser demitida naquele momento seria catastrófico. O que precisamos é algo autêntico. Luísa finalmente declarou, interrompendo o monólogo de reclamações de Marcelo. Os consumidores estão cansados de propagandas artificiais. Eles querem ver algo real, uma conexão genuína. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Denise a encarava com uma expressão que misturava surpresa e apreensão. Contradizer um cliente daquela magnitude era praticamente suicídio profissional. Luísa continuou, sentindo uma estranha coragem emergir de dentro dela. Talvez fosse o cansaço extremo. Talvez fosse o breve encontro daquela manhã que a fizera refletir sobre a autenticidade. Qualquer que fosse o motivo, as palavras fluíam com convicção. A Alvorada sempre se orgulhou de ser uma empresa familiar que cresceu mantendo valores de proximidade com o cliente. É isso que precisamos mostrar. Não apenas produtos orgânicos, mas histórias reais de produtores locais, dos funcionários que trabalham nas lojas há décadas, das famílias que compram na Alvorada por gerações. Autenticidade vende mais que qualquer slogan chamativo. Marcelo, que até então tamborilava os dedos impacientemente na mesa, parou. Seus olhos se estreitaram, avaliando Luísa com uma curiosidade renovada. Continue, ele ordenou simplesmente. Durante a hora seguinte, Luísa improvisou uma abordagem completamente nova para a campanha, desenhando diagramas no quadro branco, mostrando exemplos de cases internacionais bem-sucedidos, baseados em autenticidade, propondo um cronograma de implantação em fases. Ela mal reconhecia a própria voz, confiante e apaixonada, sem o tremor habitual do medo de falhar. Quando terminou, estava ofegante e levemente tonta pela combinação de adrenalina e falta de alimentação adequada. Marcelo se levantou, ajeitou o terno e olhou para todos na sala. É disso que estamos falando. É isso que queremos. Não uma campanha qualquer, mas algo que conecte as pessoas de verdade. Ele se aproximou de Luísa e estendeu a mão. Quero você liderando esse projeto pessoalmente. Reunião na sede da Alvorada na próxima segunda, às 9 horas, para discutirmos detalhes e orçamento. E assim, em uma reviravolta inacreditável, o que começara como um possível desastre terminou como uma vitória profissional. Enquanto os representantes da Alvorada saíam da sala, Denise se aproximou de Luísa com uma expressão indescritível. Não sei se te demito por contradizer o cliente ou te promovo pela conquista, murmurou, meio séria, meio brincando. Onde estava escondido esse lado ousado, Luísa Oliveira? Luísa apenas sorriu exausta, mas estranhamente revigorada. Naquele momento,
Algo havia mudado dentro dela. Um pequeno ato de gentileza pela manhã havia desencadeado uma onda de autenticidade que, surpreendentemente, reverberara em sua vida profissional. Era como se, por um breve instante, ela tivesse se reconectado com a pessoa que era antes de ser engolida pela rotina esmagadora da metrópole. O restante do dia transcorreu num borrão de congratulações dos colegas, e-mails respondidos automaticamente e uma sensação persistente de que algo importante havia acontecido. Algo além da conta salva, além da possível promoção. Como se uma porta há muito fechada tivesse sido entreaberta. Ao final do expediente, enquanto caminhava para o metrô sob a garoa fina que ainda caía, Luísa se pegou pensando no homem do café, na calma dele, na observação perspicaz sobre assumir responsabilidades. Sorriu para si mesma, imaginando o quão improvável seria reencontrar um estranho na cidade de mais de 12 milhões de habitantes. Aquele breve encontro provavelmente não passaria disso, uma pequena colisão de universos que deixaria apenas o eco de uma reflexão. O que Luísa não poderia imaginar é que aquele homem simples, de camisa manchada de café, estava prestes a reaparecer em sua vida da maneira mais inesperada possível, transformando sua existência de formas que jamais poderia antecipar. Naquela mesma noite, em seu apartamento aconchegante, porém sobrecarregado de contas a pagar, Luísa tentava relaxar com uma taça de vinho barato e uma série qualquer no streaming. O celular vibrou com uma mensagem de Denise. Prepare-se. A reunião de segunda na Alvorada será com o próprio dono do grupo. Raramente ele aparece, mas ficou interessado na sua abordagem sobre autenticidade. Impressione-o e sua carreira decola. Vamos trabalhar no fim de semana para preparar tudo. Luísa engasgou com o vinho. O dono do grupo Alvorada, um dos maiores conglomerados de varejo do país, queria ver sua apresentação. O homem era praticamente uma lenda no mundo corporativo brasileiro. Raramente dava entrevistas, quase nunca aparecia em eventos públicos e havia construído um império a partir de um único supermercado no interior de São Paulo. Ótimo, murmurou para si mesma, sentindo o familiar aperto de ansiedade voltando. Sem pressão nenhuma. Ela passou os dedos pelos cabelos, desfazendo o coque já desalinhado, e fechou os olhos. Às vezes se perguntava quando sua vida tinha se transformado nessa constante montanha-russa de adrenalina e exaustão. Quando tinha deixado de viver para apenas sobreviver de prazo em prazo, de conta em conta, de crise em crise. O celular vibrou novamente. Era sua mãe, Dona Cida, enviando a foto de um pôr do sol na praia de Ubatuba, onde havia se mudado após se aposentar como professora. A paz que você precisa está aqui, filha. Venha nos visitar. O mar cura tudo. Luísa sorriu com tristeza. A última vez que visitara os pais fora há mais de 6 meses. Sempre havia uma reunião importante. Um cliente em crise, uma campanha urgente. A vida passando enquanto ela corria sem sair do lugar. Em breve, mãe, respondeu, sabendo que em breve provavelmente significava mais alguns meses. Ela olhou ao redor do apartamento, as paredes que planejava pintar há 2 anos, os livros empilhados que nunca encontrava tempo para ler, a pequena varanda onde sonhava criar um jardim vertical, tudo adiado em nome de um futuro que nunca parecia chegar. Naquela noite, Luísa dormiu com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse prestes a mudar fundamentalmente em sua vida. Como se o universo estivesse realinhando as peças de um jogo que ela nem sabia que estava jogando. O que ela não imaginava é que, do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa no Jardim Europa, o homem que recebera seu café naquela manhã também pensava naquele encontro fortuito, naquela mulher apressada que, em meio ao caos, parara para um gesto de gentileza. Uma mulher que, sem saber, havia sido a primeira pessoa em anos a tratá-lo simplesmente como um ser humano, não como Rafael Almeida, o poderoso CEO do Grupo Alvorada. O fim de semana passou como um furacão para Luísa. Entre reuniões de emergência, pesquisas de mercado e ensaios para a apresentação, ela mal teve tempo para respirar. No domingo à noite, enquanto revisava os slides pela 10ª vez em seu apartamento, sentiu aquela familiar pontada de ansiedade. Estava prestes a apresentar para um dos homens mais influentes do país, alguém que,
Segundo as raras reportagens que conseguira encontrar, era conhecido por seu julgamento implacável e sua aversão a desperdícios, fosse de tempo, dinheiro ou talento. A segunda-feira amanheceu com um céu estranhamente limpo para os padrões paulistanos. Luísa chegou 1 hora antes ao imponente edifício sede do Grupo Alvorada, na Avenida Faria Lima, coração financeiro da cidade. O prédio espelhado de 40 andares refletia o sol nascente, criando um efeito quase ofuscante. Assim como seu proprietário, a construção era impressionante, mas discreta, sem os excessos arquitetônicos comuns às corporações que precisavam provar seu poder. Na recepção, após passar por 2 checagens de segurança, Luísa foi conduzida ao 38º andar. A secretária, uma mulher elegante de meia-idade com um colar de pérolas que parecia custar mais que o salário anual de Luísa, a recebeu com um sorriso ensaiado. Senhorita Oliveira, seja bem-vinda. A reunião será na sala de conferências principal. Os demais participantes já começaram a chegar. Posso oferecer um café enquanto aguarda? Sim, por favor. Sem açúcar, respondeu Luísa, ajeitando nervosamente a pasta com os materiais impressos. Ela vestia seu melhor conjunto, um vestido tubinho azul marinho que comprara em uma promoção e um blazer bem cortado que havia sido um presente de formatura de sua madrinha. A sala de conferências era imponente, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Uma enorme mesa de mogno brilhante ocupava o centro, rodeada por cadeiras de couro legítimo. Nas paredes, em vez das tradicionais fotos de inaugurações ou prêmios corporativos, havia uma coleção impressionante de arte contemporânea brasileira. Beatriz Milhazes, Vicky Muniz, Adriana Varejão. Alguém naquela empresa tinha um gosto refinado, que ia muito além do convencional mundo empresarial. Pouco a pouco, a sala foi se enchendo. Marcelo chegou acompanhado de 2 diretores. Denise e mais 2 criativos da agência apareceram logo em seguida. Todos falavam em tons baixos, como se estivessem em um local sagrado. A ansiedade era palpável no ar. Ele está vindo, sussurrou Denise para Luísa, arrumando compulsivamente os materiais sobre a mesa. Lembre-se, conciso, direto, sem floreios desnecessários. Ele detesta perder tempo. Luísa assentiu, sentindo a boca seca. Verificou rapidamente se o arquivo da apresentação estava funcionando corretamente no notebook, conectado ao projetor. Tudo parecia em ordem. De repente, o burburinho na sala cessou completamente. As portas duplas se abriram e Marcelo imediatamente se levantou, seguido por todos os demais. Era como se um rei tivesse acabado de entrar em seus domínios. Luísa ergueu os olhos, preparando o sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. E então o choque. Caminhando à frente de 2 assessores estava ele, o homem do café. O homem cuja camisa ela havia manchado. O homem a quem oferecera um café em um gesto impulsivo de gentileza. Rafael Almeida, o enigmático bilionário dono do Grupo Alvorada, era o estranho da padaria. Seus olhares se encontraram, e Luísa viu o exato momento em que ele a reconheceu. Um lampejo de surpresa passou por seus olhos, rapidamente substituído por algo que ela não conseguiu decifrar. Curiosidade, talvez. Divertimento? Não havia como saber. Ele não demonstrou nenhum sinal exterior de reconhecimento. Aproximou-se da mesa, cumprimentando formalmente cada pessoa presente, até chegar a ela. Luísa Oliveira, coordenadora de projetos da Pinheiro Mendes, apresentou Denise com uma nota de orgulho na voz. Foi ela quem desenvolveu a nova abordagem que mencionamos. Rafael estendeu a mão e Luísa sentiu os dedos gelados pela ansiedade encontrarem a palma firme e quente dele. É um prazer conhecê-la, senhorita Oliveira, disse ele com um leve, quase imperceptível, ênfase em conhecê-la. Seus olhos transmitiam uma mensagem silenciosa que só ela poderia compreender. O prazer é meu, senhor Almeida, respondeu ela mantendo a compostura profissional, apesar da tempestade interna que a assolava. Quando todos se sentaram, Rafael ocupou a cabeceira da mesa. Sua presença, que na padaria parecera simplesmente tranquila, agora revelava-se magneticamente poderosa. Ele vestia um terno impecavelmente cortado, provavelmente italiano, mas sem ostentação. Nada de relógios caros visíveis ou abotoaduras extravagantes.
Seus olhos observavam tudo com uma intensidade calculada, como se catalogasse e analisasse cada elemento presente. Ouvi dizer que você tem uma visão diferente sobre como nossa marca deve se comunicar com os clientes, declarou ele diretamente para Luísa, ignorando o protocolo usual de deixar Marcelo ou Denise introduzirem a apresentação. Gostaria de ouvir diretamente de você. Todos na sala pareciam levemente desconcertados com essa abordagem direta. Denise lançou um olhar alarmado para Luísa, como se dissesse, não estrague tudo. Luísa engoliu em seco, levantou-se e caminhou até o projetor. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria a apresentação, mas sua voz surpreendentemente saiu firme. Senhor Almeida, a Alvorada construiu sua reputação sendo uma empresa familiar que cresceu sem perder sua essência. Em um mundo onde os consumidores são bombardeados por publicidade artificial o tempo todo, acredito que o maior diferencial que podemos oferecer é algo que está no DNA da sua empresa desde o início: autenticidade. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para ele. Por um momento fugaz, viu novamente o homem da padaria, não o bilionário. Isso lhe deu uma estranha coragem. As pessoas não querem apenas comprar produtos. Elas querem fazer parte de algo real, algo que ressoe com seus valores mais profundos. A nova campanha que propomos não vai apenas vender mais, vai criar uma conexão emocional duradoura com cada cliente. Durante a próxima meia hora, Luísa apresentou sua visão, uma campanha multiplataforma, centrada em histórias reais de produtores, funcionários e clientes da Alvorada. Propôs documentários curtos, conteúdo para redes sociais, intervenções artísticas nas próprias lojas, tudo conectado por uma narrativa autêntica sobre os valores da empresa. Rafael a observava com intensidade, interrompendo ocasionalmente para fazer perguntas incisivas que revelavam um conhecimento profundo não apenas do negócio, mas de psicologia de consumo e tendências culturais. Claramente, não era apenas um herdeiro rico administrando o patrimônio familiar. Era alguém profundamente envolvido com cada aspecto do império que comandava. Quando ela terminou, um silêncio desconfortável pairou sobre a sala. Rafael tamborilou os dedos na mesa, pensativo, enquanto todos aguardavam seu veredito. O que você está propondo vai custar 3 vezes mais que uma campanha convencional, observou ele finalmente. E os resultados são menos previsíveis. É um risco significativo. Luísa sentiu o coração afundar. Tinha ido longe demais, proposto algo ambicioso demais. Estava prestes a retroceder, sugerir alternativas mais seguras quando ele continuou. Mas é exatamente o tipo de risco que precisamos correr agora. Ele se virou para Marcelo. Aprovo o conceito. Quero um plano detalhado de implementação em 2 semanas. E quero a senhorita Oliveira liderando pessoalmente esse projeto, com acesso direto a mim, para quaisquer decisões estratégicas. A sala pareceu coletivamente soltar o ar que prendia. Denise sorria como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Marcelo parecia aliviado e empolgado ao mesmo tempo. Rafael se levantou, sinalizando o fim da reunião. Enquanto todos recolhiam seus materiais e trocavam comentários animados, ele se aproximou discretamente de Luísa. Um café depois do trabalho? E perguntou em voz baixa. Prometo não derramar desta vez. E tenho uma camisa para substituir. Havia algo em seu tom, uma mistura de humor e vulnerabilidade, que a pegou desprevenida. Este não era o temido executivo descrito nos raros perfis empresariais, mas o homem tranquilo da padaria. Eu. Não sei se seria apropriado, respondeu ela, subitamente consciente das implicações de um encontro particular com o dono da conta mais importante da agência. Apenas 2 seres humanos conversando, insistiu ele, com um olhar que parecia penetrar além de todas suas defesas profissionais, sem cargos, sem hierarquias. Apenas café. Havia algo naquele pedido que ressoava com a crescente insatisfação de Luísa com a artificialidade de sua vida. Sempre representando papéis, sempre correspondendo a expectativas, sempre escondendo sua verdadeira essência sob camadas de profissionalismo polido. Tudo bem, concordou finalmente. Apenas café. 9 horas no Bela Vista, na Oscar Freire, ele disse, afastando-se como se tivessem discutido apenas detalhes da campanha. É pequeno e discreto. Ao sair da sala de reuniões,
caminhando pelos corredores silenciosos com Denise, tagarelando entusiasmadamente sobre a vitória conquistada, Luísa sentia-se como se tivesse acabado de concordar com algo muito maior do que um simples café. Como se tivesse dado o primeiro passo em uma jornada, cujo destino era impossível prever. A tarde se arrastou num misto de congratulações, reuniões de alinhamento e um turbilhão de pensamentos contraditórios. Parte de Luísa sabia que deveria cancelar o encontro. Era antiético, potencialmente prejudicial à sua carreira, certamente complicado. Outra parte, porém, estava inexplicavelmente atraída pela possibilidade de uma conversa genuína, sem as máscaras sociais que havia anos não conseguia remover. Às 8h30, após trocar o conjunto de trabalho por um vestido casual e refazer a maquiagem no banheiro da agência, Luísa pegou um táxi para Oscar Freire. O Bela Vista era exatamente como Rafael descrevera. Pequeno, discreto, escondido entre lojas de luxo da rua mais elegante de São Paulo. O tipo de lugar frequentado por conhecedores, não por pessoas buscando serem vistas. Ele já estava lá quando ela chegou, sentado a uma mesa nos fundos, longe das janelas. Vestia jeans e uma camisa azul clara simples. Nada que sugerisse sua verdadeira condição financeira. Sem o contexto corporativo, parecia ainda mais acessível, mais humano. Você veio, constatou ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Aparentemente sim, respondeu Luísa, tentando soar mais confiante do que se sentia, embora ainda não tenha certeza se é uma boa ideia. Provavelmente não é, ele sorriu com uma honestidade desarmante. Para ser sincero, faz anos que não faço algo que seja apenas uma boa ideia, sem considerar implicações estratégicas, repercussões públicas ou impactos financeiros. Um garçom se aproximou discretamente e Rafael pediu 2 expressos. Você sempre bebe café à noite? Se perguntou Luísa, tentando iniciar uma conversa casual, como se estivesse em um encontro normal com um homem normal. Apenas quando quero ficar acordado, respondeu ele, com um meio sorriso. Depois, mais seriamente, queria te agradecer. Pelo quê? A campanha? Estou apenas fazendo meu trabalho. Não por aquele dia na padaria. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade perturbadora. Você não faz ideia de como foi. Incomum para mim. Ser tratado como qualquer pessoa. Não como um cargo, um patrimônio ou uma oportunidade de negócio. Luísa sentiu um nó na garganta. Havia uma solidão genuína por trás daquelas palavras. Algo com que ela, surpreendentemente, podia se identificar, apesar das circunstâncias radicalmente diferentes de suas vidas. Eu nem sabia quem você era, confessou ela. Exatamente, foi libertador. Ele tomou um gole do café que acabara de chegar. Sabe, desde que assumi o controle do grupo após a morte do meu pai, há 12 anos não consigo lembrar de uma única interação completamente honesta com alguém. Sempre há segundas intenções. Sempre há cálculos por trás dos sorrisos. Deve ser solitário, observou Luísa, surpreendendo a si mesma com a franqueza. Você não imagina. Ele olhou pela janela, contemplando as luzes da cidade por um momento. E você? O que faz uma profissional talentosa como você parecer tão aprisionada em sua própria vida? A pergunta a pegou desprevenida. Era como se ele tivesse enxergado além da fachada cuidadosamente construída, diretamente para o vazio que ela mesma tentava ignorar. Como você... Ela não conseguiu terminar a frase. Eu reconheço as prisões invisíveis. Construí algumas para mim mesmo. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Sua apresentação hoje falava de autenticidade, de conexões reais. Você descreveu essas coisas com paixão, como valores preciosos e raros. Só deseja com tanta intensidade aquilo que sente falta. Luísa sentiu como se algo quebrasse dentro dela, uma represa contendo anos de frustração, de compromissos não cumpridos consigo mesma, de sonhos adiados em nome da segurança financeira e do sucesso profissional. Eu não planejava isso, confessou girando a xícara entre os dedos. Esta vida, sempre correndo, sempre preocupada com o próximo prazo, a próxima conta, a próxima crise. Quando era mais jovem, queria criar histórias que fizessem diferença, arte que provocasse reflexão.
De alguma forma, acabei vendendo sabonete e refrigerante. Ela riu. Um riso amargo que continha anos de auto-engano. E agora estou sentada em um café caríssimo, conversando com um dos homens mais ricos do país, tentando não pensar que isso provavelmente viola todos os códigos de ética profissional existentes. Rafael a observou, com uma expressão que misturava compreensão e algo mais intenso, quase doloroso. Podemos fingir que nunca aconteceu, sugeriu ele, embora seu tom indicasse claramente que não era o que desejava. Voltar aos nossos papéis designados. Você, a talentosa publicitária. Eu, o intimidador dono da empresa. Profissional seguro apropriado. Luísa deveria ter concordado imediatamente. Era a decisão sensata, a escolha segura. Em vez disso, encontrou-se dizendo: e se não fingíssemos por uma noite? E se fôssemos apenas duas pessoas compartilhando um café e uma conversa honesta? O rosto dele se iluminou de uma forma que transformou completamente suas feições, revelando uma versão de Rafael Almeida que pouquíssimas pessoas no mundo conheciam. Eu gostaria muito disso, respondeu simplesmente. Nas 3 horas seguintes, sentados naquele pequeno café, enquanto a cidade prosseguia sua rotina frenética lá fora, eles conversaram sobre livros e filmes, sobre lugares que amavam, sobre medos e esperanças, sobre as pressões de suas vidas tão diferentes e ainda assim estranhamente paralelas. Ele falou sobre crescer à sombra de um pai brilhante e autoritário, sobre assumir um império empresarial aos 30 anos, após um acidente trágico, sobre a constante dúvida se as pessoas o respeitavam ou apenas temiam seu poder. Ela contou sobre os sonhos criativos abandonados em nome da estabilidade, sobre a mãe professora que sempre acreditara em seu talento artístico, sobre a sensação crescente de viver uma vida que não era verdadeiramente sua. Quando finalmente saíram do café, já passava da meia-noite. Oscar Freire estava quase deserta, com apenas alguns restaurantes ainda abertos e raros pedestres. Posso chamar meu motorista para levá-la para casa, ofereceu Rafael. Não, prefiro um táxi, respondeu Luísa rapidamente, ainda tentando manter alguma separação entre aquele momento surreal e sua vida cotidiana. Mas obrigada pela noite, foi inesperado. Inesperado é bom, ele sorriu, ajudando-a a encontrar um táxi na avenida quase vazia. Antes que ela entrasse no veículo, ele perguntou: podemos repetir? Talvez um jantar? Luísa hesitou. Uma parte dela gritava que isso era loucura, que estava se envolvendo em algo que só poderia terminar mal. Outra parte, porém, uma parte que vinha sendo silenciada há anos, ansiava por mais daquela autenticidade, daquela conexão rara e preciosa. Talvez, respondeu finalmente com um pequeno sorriso. Vamos ver como a campanha se desenvolve primeiro. Profissional até o fim, ele riu, mas seus olhos transmitiam compreensão. Boa noite, Luísa Oliveira. Foi um prazer conhecê-la, de verdade. Boa noite, Rafael, respondeu ela, usando deliberadamente seu primeiro nome, marcando aquela pequena transgressão das formalidades. Enquanto o táxi se afastava, Luísa observou pelo retrovisor a figura solitária de Rafael na calçada, observando-a partir. Um homem que, apesar de todo seu poder e riqueza, parecia tão perdido quanto ela, na busca por algo real em um mundo de aparências. As semanas seguintes transformaram-se em uma dança cuidadosa entre o profissional e o pessoal. Durante o dia, nas reuniões formais sobre a campanha da Alvorada, Luísa e Rafael mantinham uma distância apropriada. Ele, o cliente exigente, ela essa publicitária dedicada. Mas à noite, longe dos olhares corporativos, encontravam-se em pequenos restaurantes discretos, em galerias de arte menos conhecidas, uma vez até mesmo em um cinema de rua quase vazio, assistindo a um filme iraniano legendado. Cada encontro aprofundava a conexão entre eles, revelando camadas de personalidade que normalmente permaneciam ocultas sob as personas públicas que ambos haviam construído. Rafael mostrou-se um ouvinte atento, genuinamente interessado nas histórias de Luísa, sobre sua infância no interior de São Paulo, seus anos de faculdade, seus sonhos artísticos abandonados. Ela descobriu nele uma sensibilidade surpreendente, um homem que lia poesia antes de dormir e que mantinha um caderno de desenhos que nunca mostrava a ninguém. Não consigo acreditar que você nunca contou a ninguém
sobre sua paixão por fotografia, comentou ele, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera numa rara manhã de domingo livre, protegidos por bonés e óculos escuros para evitar reconhecimento. Não é o tipo de coisa que impressiona em uma reunião de diretoria, respondeu Luísa, sorrindo enquanto observava um grupo de crianças brincando próximo ao lago. Além disso, faz anos que não fotografo de verdade. A última vez foi na viagem a Paraty com meus pais, antes da minha promoção. Rafael parou de caminhar olhando-a com uma intensidade que ainda a desconcertava. É isso que fazemos, não é? Sacrificamos pequenas partes de nós mesmos dia após dia, acreditando que é temporário, que um dia teremos tempo para recuperá-las. Até que acordamos uma manhã e percebemos que não sabemos mais quem somos sem nossos cargos, sem nossas funções. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente assim que se sentia, como se estivesse lentamente perdendo conexão com seu verdadeiro eu. Você parece falar por experiência própria, observou. Ele sorriu tristemente, retomando a caminhada. Quando meu pai faleceu, eu tinha outras ambições. Queria trabalhar com desenvolvimento sustentável, criar projetos de impacto social. Mas, de repente, havia 5.000 funcionários dependendo de mim. Acionistas exigindo resultados, concorrentes esperando que eu falhasse. Sua voz carregava o peso das escolhas difíceis que fizera. Assume o papel que precisavam que eu assumisse. O executivo impiedoso, o estrategista brilhante, o líder inabalável. E com o tempo, esqueci que era apenas um papel. Luísa tocou levemente seu braço, um gesto simples de compreensão que dizia mais que palavras. E o que te fez lembrar? Ele parou novamente, virando-se para encará-la. Um café derramado e uma mulher que não sabia quem eu era. O momento entre eles carregava-se de uma eletricidade silenciosa. Estavam próximos, não apenas fisicamente, mas em um nível mais profundo, como duas almas que reconheciam uma na outra a mesma busca por autenticidade. Foi Rafael quem quebrou o silêncio, recuando um passo, como se temesse a intensidade do que estava nascendo entre eles. A campanha está indo bem, disse, mudando bruscamente para um terreno mais seguro. As primeiras peças com as histórias dos produtores já estão sendo filmadas. Luísa aceitou o recuo, compreendendo o medo implícito, o mesmo que ela sentia. Estavam entrando em águas profundas, perigosas. Sim, a equipe está empolgada. Nunca vi a agência tão motivada com um projeto. Eles continuaram caminhando, conversando sobre temas mais leves, mas algo havia mudado entre eles. Uma linha invisível havia sido cruzada. Uma admissão silenciosa de que o que sentiam ia além da amizade, além da admiração mútua. Na semana seguinte, a campanha Raízes da Alvorada foi oficialmente lançada, com documentários emocionantes sobre agricultores familiares que forneciam para a rede, funcionários que trabalhavam há décadas na empresa, histórias de comunidades transformadas pela presença dos supermercados. A recepção foi imediata e avassaladora. Consumidores respondiam nas redes sociais com suas próprias histórias. A imprensa especializada elogiava a abordagem inovadora. As vendas começavam a mostrar um aumento consistente. Na agência, Luísa tornou-se uma espécie de celebridade. Denise falava abertamente sobre promovê-la a diretora de criação. Colegas que mal notavam sua existência agora buscavam sua opinião, seu mentoreamento. Era o tipo de reconhecimento profissional com que sempre sonhara. E ainda assim, em meio ao sucesso, ela se sentia estranhamente incompleta. Cada vez mais, ansiava pelos momentos com Rafael. Não o poderoso empresário, mas o homem vulnerável e autêntico que conhecera naquelas noites de conversas profundas. Foi numa dessas noites, em um pequeno restaurante italiano no Bexiga, que ele finalmente rompeu a última barreira entre eles. Tenho medo do que está acontecendo, confessou após um longo silêncio enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho tinto. Do que sinto quando estou com você. Luísa sentiu o coração acelerar. Também temia, não apenas as complicações profissionais, mas a intensidade do que sentia, a sensação de estar perdendo o controle cuidadosamente mantido sobre sua vida emocional. Eu também tenho medo, admitiu, sua voz quase um sussurro. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente seus dedos.
Toda a minha vida adulta foi sobre controle, sobre cálculos racionais, sobre nunca me permitir vulnerabilidades. E então você aparece com sua honestidade brutal e sua gentileza impensada. E de repente quero arriscar tudo. Não é sensato, respondeu ela, embora não retirasse sua mão. Há tantas razões pelas quais isso é uma má ideia. Enumere algumas, desafiou ele com um pequeno sorriso. Bem, sou a responsável pela conta da sua empresa. Isso é um claro conflito de interesse profissional. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Além disso, vivemos em mundos completamente diferentes. Você é você, e eu sou apenas uma publicitária de classe média com um apartamento financiado e pilhas de contas para pagar. Apenas uma publicitária? Ele repetiu, apertando levemente sua mão. Você é a pessoa mais autêntica que conheci em anos. A única que me vê, não meu dinheiro, não meu poder, mas eu. O olhar dele era tão intenso que Luísa teve que desviar os olhos. E quanto ao conflito profissional? Posso transferir a supervisão da campanha para Marcelo. Ou podemos esperar até que o projeto termine, ou... Ele hesitou. Ou você pode decidir que não vale a pena o risco. Que eu não valho a pena o risco. Havia uma vulnerabilidade crua em suas palavras, algo que ela jamais esperaria ver no temido executivo que comandava um império empresarial. Naquele momento, olhando para o homem à sua frente, não o bilionário, não o CEO, mas simplesmente Rafael, Luísa tomou uma decisão que sabia que poderia mudar irrevogavelmente o curso de sua vida. Talvez, disse lentamente, entrelaçando seus dedos aos dele, alguns riscos valham a pena. O beijo que compartilharam aquela noite, ao se despedirem sob a garoa fina típica de São Paulo, foi como um selo em um pacto silencioso. Não havia garantias, não havia promessas grandiosas. Apenas dois seres humanos escolhendo a autenticidade sobre a segurança, a conexão real sobre o conforto das aparências. Nas semanas que se seguiram, mantiveram seu relacionamento em completo sigilo. Rafael, com seu instinto para a privacidade desenvolvido ao longo de anos evitando os holofotes da mídia, conhecia lugares na cidade onde podiam estar juntos sem o risco de serem reconhecidos. Pequenas pousadas escondidas, casas de amigos confiáveis fora da cidade, até mesmo sua própria cobertura, quando tinha certeza de que a equipe de funcionários estava ausente. Para Luísa, era como viver em dois mundos paralelos. Durante o dia, era a profissional dedicada, celebrada pelo sucesso crescente da campanha da Alvorada. À noite e nos fins de semana, descobria uma versão de si mesma que havia esquecido que existia. Espontânea, apaixonada, livre das amarras das expectativas externas. Queria poder te mostrar para o mundo, confessou Rafael, enquanto observavam o pôr do sol da varanda de sua cobertura, envoltos em uma manta, contra a brisa fresca do início de outono. Queria poder entrar em um restaurante de mãos dadas com você, sem me preocupar com quem está fotografando ou especulando. Isso te incomoda tanto assim? O que os outros pensam? Perguntou Luísa, aninhando-se mais próxima a ele. Não é o que pensam de mim que me preocupa, respondeu ele, beijando suavemente seus cabelos. É o que diriam sobre você. Como distorceriam isso? Como transformariam algo genuíno em manchetes sórdidas? Ela sabia que ele estava certo. A mídia sensacionalista adoraria a história. O bilionário e a funcionária da agência que atendia sua empresa. As especulações seriam impiedosas, as insinuações cruéis. Vamos apenas viver o presente, sugeriu, tentando afastar as preocupações. Um dia de cada vez. Mas o presente, por mais perfeito que parecesse em seus momentos privados, estava construído sobre fundações frágeis. A bolha de felicidade que haviam criado era delicada demais para resistir à pressão do mundo exterior. A primeira rachadura veio de onde menos esperavam. Em uma noite comum de quarta-feira, Luísa estava deixando o prédio de Rafael quando um flash disparou do outro lado da rua. Um paparazzo, que aparentemente vinha monitorando os movimentos do empresário, captou o momento em que se despediam com um beijo discreto junto ao carro dela. No dia seguinte, as fotos estavam por toda parte. Sites de fofocas, tabloides, até mesmo alguns jornais mais sérios, incluíram a notícia em suas sessões de negócios questionando a ética do relacionamento entre o dono do grupo Alvorada
e a executiva responsável pela campanha publicitária da empresa. Romance milionário ou estratégia de negócios? Clareou Denise em voz alta, o rosto contorcido numa mistura de choque e raiva enquanto segurava uma revista aberta no escritório de Luísa. Fontes próximas ao casal afirmam que o relacionamento começou logo após a aprovação da multimilionária campanha publicitária. Luísa sentou-se atordoada, sentindo como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. Denise, eu não quero explicações agora, cortou a chefe, fechando a revista com força. O conselho da agência está em reunião de emergência. Nossos outros clientes já estão ligando, questionando nossa ética profissional. É uma crise, Luísa. Uma crise que você criou. As palavras atingiram-na como bofetadas. A expressão de decepção no rosto de Denise, a mulher que havia sido sua mentora, que confiara nela, era quase insuportável. Vou resolver isso, prometeu Luísa, embora não tivesse ideia de como. Não vai, respondeu Denise friamente. O conselho decidirá qual a melhor abordagem. Até lá você está afastada de todos os projetos relacionados ao Grupo Alvorada. E sugiro fortemente que considere uma licença voluntária até que esta situação se resolva. Assim que Denise saiu, Luísa tentou ligar para Rafael, mas caiu direto na caixa postal. Imaginava que ele estaria enfrentando sua própria tempestade corporativa. Ao sair da agência naquele dia, sob os olhares acusadores e cochichos mal disfarçados dos colegas, Luísa enfrentou outro choque. Um pequeno grupo de repórteres a aguardava na calçada, disparando perguntas como dardos. É verdade que você usou o relacionamento para conseguir o contrato? Quanto o Grupo Alvorada está pagando pela campanha que você propôs? Vocês já se conheciam antes da concorrência? Ela manteve a cabeça baixa. Entrou rapidamente no primeiro táxi que passou e deu o endereço de seu apartamento, apenas para descobrir, ao chegar lá, que havia repórteres também em frente ao seu prédio. O porteiro, Sr. Antônio, um senhor sempre gentil, parecia constrangido ao abordá-la. Dona Luísa, a síndica pediu para avisar que os moradores estão reclamando da movimentação. Tem repórter tentando entrevistar todo mundo que entra e sai. O pesadelo apenas começava. Nas horas seguintes, seu telefone não parou de tocar. Colegas curiosos, amigos preocupados, jornalistas oportunistas que conseguiram seu número. Sua mãe ligou em pânico, dizendo que repórteres haviam aparecido na pacata Ubatuba perguntando sobre ela. Filha, que loucura é essa? Estão dizendo na TV que você está namorando um bilionário. Por que não me contou nada? Por fim, já à noite, Rafael conseguiu falar com ela. Estou indo te buscar, disse, sua voz tensa, controlada. Pegue o essencial. Vamos para minha casa de praia em Guarujá. Lá poderemos pensar com calma no próximo passo. Seu motorista vai conseguir passar pelos repórteres? E perguntou ela, esgotada emocional e fisicamente. Não vou mandar o motorista. Estou dirigindo eu mesmo. E tenho um plano para sair sem sermos vistos. Uma hora depois, Luísa deixava seu prédio pela garagem, escondida no banco traseiro do carro de um vizinho que Rafael, de alguma forma, convencera a ajudar. Algumas quadras adiante, transferiu-se para o SUV que Rafael dirigia pessoalmente. A viagem até o Guarujá transcorreu em um silêncio tenso. Luísa alternava entre crises de choro e longos períodos de torpor emocional, tentando processar como sua vida havia desmoronado tão rapidamente. A casa de praia revelou-se uma mansão impressionante à beira-mar, com segurança privada e isolada da vizinhança por um extenso jardim. Em outras circunstâncias, Luísa teria ficado maravilhada. Naquela noite, mal notou os detalhes luxuosos caminhando como uma sonâmbula até o quarto que Rafael indicou. Descanse, ele disse suavemente, beijando sua testa. Amanhã pensaremos em soluções. As soluções que Rafael propôs na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda com vista para o mar, eram típicas de um homem acostumado a resolver problemas com poder e dinheiro. Posso comprar ações da agência, garantir que não te demitam. Ou posso conversar com alguns contatos em veículos importantes, assegurar que a narrativa mude. Ou... Ele hesitou, olhando-a intensamente. Podemos simplificar tudo. Ir embora. Tenho casas em Portugal, na França, nos Estados Unidos. Lugares onde poderíamos recomeçar longe desse circo midiático.
Luísa ouvia em silêncio, uma sensação de irrealidade permeando tudo. Era como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Uma novela melodramática sobre uma mulher comum catapultada ao mundo dos super-ricos. Você realmente acha que fugir resolveria algo? Perguntou finalmente, sua voz mais firme do que se sentia. Que eu poderia simplesmente abandonar minha vida, minha carreira, minha família e seguir você para algum refúgio dourado? Rafael pareceu surpreso com a resistência. Não seria abandonar, seria recomeçar, em nossos termos, sem a pressão externa, sem o assédio da mídia. Nos seus termos, você quer dizer, corrigiu ela, uma irritação inesperada crescendo dentro de si. No seu mundo, nas suas regras. Com você controlando tudo como sempre fez. Estou tentando proteger você. Ele exclamou claramente frustrado. Você não faz ideia do que a imprensa é capaz. Do que podem fazer com sua reputação, sua carreira. E você não faz ideia do que significa para mim perder minha independência, rebateu ela. Passei anos construindo minha carreira. Não vou simplesmente desistir de tudo e me tornar... O quê? A namorada do bilionário vivendo em uma gaiola dourada? A expressão no rosto dele mudou. Mágoa, incompreensão e algo que parecia quase medo. É isso que você pensa? Que quero te colocar em uma gaiola. Não intencionalmente. Ela suavizou o tom, percebendo o quanto suas palavras o haviam afetado. Mas é o que aconteceria. Você está acostumado a controlar tudo, Rafael. Resolver problemas, eliminar obstáculos, mas eu não sou um problema a ser resolvido. Sou uma pessoa com minha própria vida, minhas próprias escolhas. Ele se levantou caminhando até a balaustrada da varanda, olhando para o oceano como se buscasse respostas nas ondas. Então o que você sugere? Porque não podemos simplesmente ignorar o que está acontecendo. Luísa respirou fundo, dando voz à conclusão que havia chegado durante a noite insone. Acho que precisamos dar um tempo, espaço, deixar que a poeira baixe. Rafael se virou bruscamente, alarme em seus olhos. Você está terminando comigo? Estou dizendo que precisamos pensar com clareza, sem a pressão da mídia, sem decisões precipitadas. Ela se levantou também, enfrentando seu olhar. Preciso voltar para São Paulo, enfrentar as consequências na agência, proteger minha reputação profissional. E você precisa gerenciar a situação no Grupo Alvorada. Podemos fazer isso juntos, insistiu ele, aproximando-se, tomando suas mãos. Somos mais fortes unidos. Luísa sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Amava este homem, sua força, sua vulnerabilidade, a pessoa autêntica por trás da fachada do poderoso empresário. Mas também sabia que se cedesse agora, perderia algo fundamental, sua autonomia, sua identidade independente dele. Não posso, Rafael. Não assim. Preciso encontrar minhas próprias respostas, meu próprio caminho. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e determinação. Luísa retornou a São Paulo, enfrentou a reunião com o conselho da agência. Aceitou a licença remunerada, que era claramente um primeiro passo para sua demissão. Precisou mudar temporariamente para a casa de uma amiga, já que seu próprio apartamento continuava cercado por repórteres. As notícias sobre o romance proibido proliferavam cada vez mais sensacionalistas. Um veículo especialmente cruel publicou uma matéria intitulada Da Sala de Reuniões para o Quarto. Como conquistar um bilionário em 3 passos, incluindo fotos antigas de Luísa em festas da faculdade, completamente descontextualizadas para sugerir um comportamento libertino. Sua mãe, Dona Cida, ligava diariamente, cada vez mais preocupada. Rafael também tentava contato constantemente, alternando entre propostas práticas para resolver a situação e súplicas emocionais, para que reconsiderasse, para que confiasse nele, para que permitisse que ele a protegesse. A pressão parecia vir de todas as direções, sufocando-a lentamente. Luísa sentia como se estivesse perdendo não apenas seu trabalho, sua privacidade, sua reputação, mas também sua própria essência, aquela autenticidade que tanto prezava e que, ironicamente, havia sido o que a conectara a Rafael. Foi durante uma caminhada solitária pela Avenida Paulista, tentando clarear a mente, que Luísa tomou uma decisão radical. Entrou em uma agência bancária, verificou suas economias o suficiente para alguns meses. Se fosse cuidadosa,
E então ligou para sua mãe. Estou pensando em aceitar seu convite, mãe. Passar um tempo em Ubatuba. A voz de Dona Cida vibrou de alegria do outro lado da linha. A casinha da praia está esperando por você, minha filha. O mar vai curar essa ferida, você vai ver. Naquela noite, Luísa escreveu uma longa carta a Rafael. Explicou que precisava de distância não apenas da crise, mas de tudo o que sua vida havia se tornado em São Paulo. Que precisava redescobrir quem era, longe das pressões e das expectativas. Que o amava. Sim, usou esta palavra pela primeira vez, mas que não poderia ser a pessoa que ele precisava se primeiro não reencontrasse a si mesma. Não me procure, escreveu ao final. Por favor, respeite este pedido. Se o que temos é real, sobreviverá a esta separação. Se não for para ser, então é melhor descobrirmos. Agora. Enviou a carta por um serviço de entrega especial, desligou o celular e na manhã seguinte pegou o primeiro ônibus para Ubatuba, deixando para trás a cidade que havia sido seu lar por mais de uma década e o homem que havia despertado seu coração adormecido. O que Luísa não sabia, enquanto o ônibus serpenteava pela estrada da Serra do Mar em direção ao litoral, era que sua fuga não representava um fim, mas apenas o início de uma jornada ainda mais profunda para ambos. Uma jornada que testaria não apenas o amor que sentiam, um pelo outro, mas também a coragem de cada um para redefinir completamente o significado de suas próprias vidas. Ubatuba recebeu Luísa com a suave indiferença da natureza. Ondas que continuavam a quebrar na areia, independentemente dos dramas humanos. Palmeiras que se curvavam ao vento sem questionar sua direção. Um céu que alternava entre azul brilhante e cinza tempestuoso, alheio às emoções que provocava nos observadores abaixo. A pequena casa de praia dos pais de Luísa, herdada de seu avô pescador, ficava em uma praia mais afastada do centro, um trecho ainda preservado, onde as construções respeitavam a escala humana e a vegetação da Mata Atlântica chegava quase até a areia. Um lugar simples, honesto, sem pretensões, tão diferente do mundo artificial da publicidade que Luísa havia deixado para trás. Os primeiros dias foram de puro esgotamento. Luísa dormiu, chorou, caminhou descalça pela areia deixando que o ritmo natural do mar e do sol reestruturasse seu senso de tempo. Sua mãe, com a sabedoria silenciosa das mulheres que conhecem o poder da paciência, respeitou seu processo, limitando-se a garantir que se alimentasse adequadamente e oferecendo companhia sem exigir explicações. O mar tem seu próprio tempo para curar, dizia Dona Cida, enquanto preparavam juntas um peixe fresco comprado diretamente dos pescadores locais. Nem rápido demais, nem lento demais, apenas o tempo necessário. Aos poucos, à medida que as semanas passavam, Luísa começou a recuperar um senso de si mesma que havia perdido em algum momento de sua trajetória profissional frenética. Redescobriu o prazer de acordar sem alarme, de observar um beija-flor por minutos a fio, de preparar uma refeição sem pressa, e lentamente voltou a fotografar. Primeiro apenas com o celular, depois com a velha câmera Canon, que seu pai lhe dera na faculdade, e que havia permanecido guardada por anos. Capturava imagens simples, o reflexo do sol poente na maré baixa, crianças brincando na areia, pescadores remendando redes, o perfil recortado da ilha ao longe contra o céu alaranjado. Nada espetacular, nada que ganharia prêmios ou geraria milhares de likes. Apenas momentos de beleza cotidiana que de alguma forma começaram a reconectar Luísa com a jovem idealista que havia sido antes de São Paulo consumir sua essência. Foi durante uma dessas caminhadas fotográficas que ela descobriu um pequeno café à beira-mar que estava à venda. Um lugar despretensioso, com mesas de madeira gastas pelo sal, um balcão simples e uma vista deslumbrante para a praia. O proprietário, seu Joaquim, um senhor de 70 anos com pele curtida pelo sol e olhos que pareciam conter o próprio oceano, explicou que estava se mudando para Minas Gerais, para ficar mais perto dos netos. 15 anos servindo café e pão de queijo para os turistas e locais, contou ele enquanto Luísa admirava o espaço. Mas agora é hora de passar o bastão. Só espero que quem compre mantenha o espírito do lugar. Nada desses cafés gourmet cheios de frescura que estão invadindo a cidade. Algo naquele espaço simples
tocou Luísa profundamente. Talvez fosse a autenticidade sem esforço, a conexão direta com a comunidade local, ou simplesmente a sensação de um lugar que existia não para impressionar, mas para acolher. Quando voltou para a casa dos pais naquela noite, a ideia já havia se instalado firmemente em sua mente. 3 dias depois, após uma conversa séria com sua mãe e uma ligação para o contador que administrava suas economias, Luísa apresentou uma proposta a seu Joaquim. Não poderia pagar o valor total imediatamente, mas oferecia uma entrada substancial e parcelas mensais que seriam como uma aposentadoria complementar para ele. Prometo manter a alma do lugar, garantiu. Nada de Wi-Fi, nada de cardápio em inglês, nada de preços abusivos para turistas. Apenas bom café, boa comida e um espaço para as pessoas se conectarem com a vista, com o momento, umas com as outras. Seu Joaquim a estudou longamente, como quem avalia não apenas uma proposta de negócio, mas o caráter de quem a faz. Você não é daqui. Fala como gente da cidade grande, observou. O que uma moça como você entende da vida simples desse lugar? Luísa sorriu, reconhecendo a sabedoria por trás da desconfiança. Nasci no interior. Só me perdi um pouco pelo caminho. Estou voltando para minhas raízes. Algo em sua sinceridade deve ter convencido o velho proprietário, pois 2 semanas depois, Luísa Oliveira tornou-se a nova proprietária do Café do Mar. Um nome simples que decidiu manter, assim como a maior parte da decoração rústica e o cardápio despretensioso. As únicas mudanças que fez inicialmente foram sutis. Uma estante de livros usados que os clientes podiam pegar emprestados ou trocar. Uma parede dedicada a fotografias da região, começando com suas próprias imagens. Noites ocasionais de música acústica com talentos locais. Pequenos toques que refletiam não uma estratégia de marketing cuidadosamente calculada, mas simplesmente quem Luísa era e o que valorizava. Para sua surpresa, o café prosperou. Não da maneira explosiva que caracterizaria um sucesso em São Paulo, mas em um crescimento orgânico, sustentado por clientes recorrentes, moradores locais que apreciavam ser tratados com o mesmo respeito que os turistas, visitantes frequentes que começaram a programar suas férias para incluir tardes no Café do Mar, artistas e escritores que encontravam no espaço um refúgio para trabalhar com a inspiração do oceano ao fundo. Durante todo esse tempo, Luísa manteve-se completamente desconectada de sua vida anterior. Trocou de número de telefone, desativou suas redes sociais, pediu aos poucos amigos com quem mantinha contato que respeitassem sua privacidade. Sua mãe, única ponte com o passado, seguia fielmente sua promessa de não mencionar Rafael ou qualquer notícia sobre ele, mesmo quando os tabloides eventualmente perderam o interesse na história do romance proibido e seguiram para outros escândalos. Às vezes, nas noites solitárias em seu pequeno apartamento acima do café, Luísa se permitia pensar nele. Imaginava como estaria. Se a ausência dela havia sido apenas um inconveniente temporário, rapidamente substituído por outra mulher, ou se ele também carregava aquela dor persistente no peito que nem o ar puro do mar conseguia dissipar completamente. Em seus momentos mais honestos consigo mesma, admitia que ainda o amava. Talvez sempre amaria, mas também sabia que havia tomado a decisão certa. Precisava desse tempo para si, para redescobrir sua essência, para construir uma vida que fosse verdadeiramente sua. O inverno chegou a Ubatuba, afastando os turistas ocasionais e deixando as praias para os moradores locais. E para os poucos visitantes que apreciavam a beleza mais melancólica do litoral nessa estação. Luísa aproveitou a calmaria para implementar novas ideias no café. Oficinas de fotografia para jovens da comunidade, um pequeno espaço para artesãos locais exibirem seus trabalhos, noites de contação de histórias com os pescadores mais antigos, preservando a tradição oral da região. Foi durante uma dessas noites, quando um velho pescador chamado Zé Pedro encantava a pequena plateia com histórias de tempestades e criaturas míticas do mar, que Luísa viu um rosto familiar entrar discretamente e sentar-se na mesa mais afastada, parcialmente oculta pelas sombras. Seu coração deu um salto que ela tentou ignorar, continuando a servir café aos presentes, sorrindo e interagindo como se nada tivesse mudado.
mas seus olhos traíam sua compostura, constantemente desviando-se para a figura silenciosa que observava tudo com uma intensidade palpável. Quando o último cliente saiu e Zé Pedro se despediu com um abraço caloroso, Luísa finalmente permitiu-se olhar diretamente para ele. Rafael parecia simultaneamente igual e completamente diferente. Vestia roupas simples, jeans, uma camisa branca de linho, sandálias de couro. Seu cabelo estava mais comprido, com mais fios grisalhos nas têmporas. Havia perdido um pouco de peso, e linhas de cansaço marcavam seu rosto. Mas seus olhos, aqueles olhos que a haviam visto verdadeiramente desde o primeiro encontro, permaneciam os mesmos, transmitindo uma mistura complexa de emoções que ela não conseguia decifrar completamente. "Você pediu que eu não te procurasse", disse ele, quebrando o silêncio tenso que havia se instalado após a saída do último cliente. Sua voz estava rouca, como se não fosse usada com frequência. "E respeitei seu pedido por 6 meses, 3 semanas e 4 dias. Luísa respirou fundo, apoiando-se no balcão para esconder o tremor em suas mãos. "Como me encontrou?" "Mas não foi difícil. Sua mãe ainda mora na mesma casa. Apenas perguntei na vizinhança." Ele fez uma pausa, um sorriso triste brincando em seus lábios. "Talvez seja surpreendente para você, mas ainda sei como fazer as coisas do jeito normal, sem usar poder ou dinheiro." Havia uma nota de amargura em suas palavras que a pegou desprevenida. "Não foi isso que eu quis dizer." "Eu sei." Ele a interrompeu suavemente. "Desculpe, não vim aqui para reabrir feridas antigas." Olhou ao redor do café com genuíno interesse. "Este lugar combina com você. Tem sua essência." "Obrigada", respondeu ela, ainda incerta sobre como proceder. Parte dela queria correr para seus braços, enterrar o rosto em seu peito, deixar que 6 meses de saudade se dissolvessem em um abraço. Outra parte, a parte que havia trabalhado tanto para construir uma nova vida independente, mantinha-a firmemente atrás do balcão. "O que está fazendo aqui, Rafael?" "Depois de tanto tempo..." Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. "Vim te devolver algo", disse, colocando sobre a mesa uma xícara de café vazia. Não uma das xícaras simples do café, mas uma elegante peça de porcelana que ela não reconheceu imediatamente. "Não entendo." "É da mesma coleção daquela que você me deu naquela manhã na padaria." "Quando tudo começou." Ele olhou para a xícara com uma expressão quase reverente. "Aquele momento mudou minha vida, Luísa, mais do que você jamais poderia imaginar." Ela sentiu um nó na garganta, lembrando-se vividamente daquele encontro casual que havia alterado o curso de suas vidas. "Muito mudou desde então", conseguiu dizer. "Sim", concordou ele, levantando-se lentamente. "Para nós dois." Pela primeira vez, Luísa realmente o observou. Não apenas a aparência física, mas sua postura, sua energia. Havia algo fundamentalmente diferente nele, algo que ia além do visual mais relaxado ou do aparente cansaço. Uma serenidade que não estava lá antes, uma presença mais enraizada, menos performática. "Você parece diferente", observou. "Estou diferente", confirmou ele. "Eu fiz algumas mudanças na minha vida." Algo na maneira como disse isso, uma combinação de orgulho e vulnerabilidade, despertou a curiosidade de Luísa. "Que tipo de mudanças?" Rafael hesitou, como se decidisse por onde começar. "Vendi minhas ações no Grupo Alvorada. Mantive apenas uma participação minoritária, sem poder de decisão." A revelação a atingiu como um choque elétrico. O império empresarial era a identidade de Rafael, sua herança familiar, sua responsabilidade inescapável. Pelo menos era isso que sempre acreditara. "Você vendeu a empresa?" "Por quê?" "Porque percebi que havia me tornado seu prisioneiro, não seu dono." Ele deu de ombros, um gesto estranhamente casual para uma decisão tão monumental. "Depois que você partiu, tentei voltar à minha vida normal. Reuniões, aquisições, estratégias de mercado. Mas nada parecia fazer sentido. Era como se eu estivesse interpretando um papel que não me pertencia mais." Luísa contornou o balcão lentamente, aproximando-se dele, tentando processar o que estava ouvindo. "E o que você está fazendo agora?" Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rafael. Não o sorriso controlado do executivo ou o sorriso sedutor do homem confiante, mas algo mais natural, quase infantil em sua autenticidade. "Voltei à faculdade.
Estou fazendo mestrado em desenvolvimento sustentável na Unicamp e comecei uma fundação para financiar pequenos empreendedores em comunidades vulneráveis. Ele fez uma pausa, como se testasse as palavras. Estou tentando descobrir quem sou quando não estou ocupado sendo Rafael Almeida, CEO do Grupo Alvorada. A enormidade da transformação a deixou sem palavras. Este homem havia abandonado um império bilionário, uma identidade construída ao longo de décadas, um legado familiar. Tudo para redescobrir sua essência mais autêntica. Por que está me contando isso? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Rafael deu um passo em sua direção, mantendo ainda uma distância respeitosa. Porque você estava certa. Luísa, naquela manhã no Guarujá, quando disse que precisávamos encontrar nossos próprios caminhos, que não poderíamos construir algo real se não soubéssemos quem éramos individualmente. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Eu precisava me encontrar primeiro, antes de ter o direito de voltar para você. E você se encontrou. Joe perguntou ela, sentindo-se simultaneamente vulnerável e esperançosa. Estou no caminho, respondeu ele honestamente. Cada dia é uma descoberta. Mas sei algumas coisas com certeza agora. Sei que não sou definido pelo que possuo ou pelo poder que exerço. Sei que quero criar algo significativo no mundo, não apenas acumular mais riqueza. E sei que... Ele hesitou como se temesse expor demais. Sei que nunca deixei de te amar. Nem por um dia. As palavras pairaram entre eles, carregadas de todas as possibilidades e todos os riscos que representavam. Não vim para pressionar você ou para complicar a vida que construiu aqui, continuou ele, recuando levemente. Só precisava que você soubesse que a mudança que começou com um café derramado continuou, mesmo na sua ausência. Luísa sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Este era o Rafael que havia conhecido naquelas noites de conversas profundas. O homem por trás da fachada do poderoso empresário. Mas agora, ele não estava apenas mostrando aquela versão de si em momentos privados. Havia reorganizado toda a sua vida para viver autenticamente. Onde você está morando agora? Só perguntou, sua voz trêmula com emoções contidas. Comprei uma casa pequena em Campinas, perto da universidade. Nada extravagante, apenas o suficiente para mim e alguns livros. Ele sorriu timidamente. Estou aprendendo a cozinhar. Não sou muito bom ainda. A imagem de Rafael Almeida, o homem que já comandara um império corporativo, queimando um omelete em uma cozinha modesta, era simultaneamente cômica e profundamente comovente. E seus planos para o futuro? Continuar aprendendo. Desenvolver projetos que façam diferença real na vida das pessoas. Ele fez uma pausa significativa. E, se você permitir, talvez tomar um café com você de vez em quando. Sem pressão, sem expectativas. Apenas duas pessoas compartilhando histórias e possibilidades. Havia uma humildade em seu pedido, que tocou Luísa profundamente. Este não era o homem que, meses atrás, havia oferecido soluções grandiosas para seus problemas. Mudar para outro país, comprar uma agência de publicidade, usar seu poder e influência para controlar a narrativa. Este era um homem que havia abandonado o controle, que havia escolhido a vulnerabilidade sobre o poder. Amanhã de manhã estamos fechados para o público, ouviu-se dizendo. Mas faço um café especial para amigos íntimos às 9. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o sol emergindo após uma longa tempestade, radiante, transformador, cheio de promessa. Vou trazer pão de queijo, ofereceu ele. Aprendi a fazer recentemente. Não é tão bom quanto o da padaria, mas é feito com autenticidade. A palavra, aquela que havia conectado-os desde o início, pairou entre eles como uma ponte sobre o abismo de 6 meses de separação. Quando Rafael finalmente se despediu, não houve beijos ou promessas grandiosas. Apenas um breve toque de mãos e um olhar compartilhado que continha mundos de possibilidades. Luísa observou-o caminhar pela praia sob o luar, uma figura solitária que carregava tanto seu passado quanto seu futuro com uma nova dignidade. Fechou o café lentamente, sorvendo cada emoção que percorria seu corpo. Surpresa, esperança, medo e, sim, amor. Um amor mais maduro.
mais consciente dos desafios, mais respeitoso das diferenças e das individualidades. Na manhã seguinte, pontualmente às 9, ele retornou, não com um motorista ou um carro luxuoso, mas caminhando pela praia, carregando uma cesta simples com pães de queijo ainda quentes. Eles tomaram café na varanda do café vazio, conversando por horas, redescobrindo-se lentamente, com a paciência de quem sabe que construções duradouras exigem fundações sólidas. Rafael contou sobre seus primeiros meses após a separação, a crise existencial, a decisão difícil de afastar-se da empresa familiar, os olhares de incompreensão dos antigos colegas de diretoria. Meu pai provavelmente se reviraria no túmulo, comentou com uma risada suave. Ele acreditava que nossa identidade era um negócio. Levei décadas para perceber como isso era limitante. Luísa compartilhou sua jornada também. Os dias difíceis de reconstrução, as noites de dúvida, as pequenas vitórias na comunidade local. Mostrou-lhe as fotografias que havia começado a expor. Falou sobre os projetos com jovens, sobre os planos de transformar parte do café em um pequeno centro cultural. Nunca me senti tão eu mesma, confessou. Mesmo com todas as incertezas, mesmo ganhando 1/3 do que ganhava em São Paulo, há uma plenitude que nunca experimentei antes. Eles caminharam pela praia depois, descalços na areia úmida, observando pescadores puxando redes, crianças construindo castelos efêmeros, a vida simples e real fluindo ao seu redor. Não quero que você mude nada na sua vida por minha causa, disse Rafael, enquanto observavam as ondas quebrando suavemente na areia. O que você construiu aqui é precioso, autêntico. E eu não quero que você abandone seus novos projetos, seus estudos, seu processo de autodescoberta, respondeu Luísa. Talvez o desafio seja descobrir como podemos caminhar juntos sem que nenhum de nós tenha que se perder novamente. Ele sorriu, entrelaçando seus dedos aos dela pela primeira vez desde o reencontro. Talvez possamos construir algo novo, não a sua vida nem a minha vida, mas uma vida compartilhada que respeite quem somos individualmente. Nas semanas e meses que se seguiram, eles exploraram essa possibilidade com cuidado deliberado. Rafael continuou morando em Campinas, vindo a Ubatuba nos finais de semana. Luísa manteve o café funcionando, expandindo gradualmente sua visão de um espaço comunitário. Encontravam-se no meio do caminho, literal e figurativamente, criando um ritmo próprio que respeitava tanto suas necessidades de independência quanto seu desejo de conexão. Em uma dessas visitas, Rafael trouxe uma proposta que capturou perfeitamente o novo equilíbrio que buscavam. Estou trabalhando com um grupo de jovens empreendedores em comunidades ao redor de Campinas, explicou, enquanto ajudava Luísa a fechar o café após um dia movimentado. Muitos têm ideias brilhantes, mas nenhuma noção de como estruturar um negócio sustentável. Como você pode ajudar? Perguntou ela genuinamente interessada. Com financiamento, claro, através da fundação. Mas mais importante que o dinheiro é o conhecimento, a orientação. Seus olhos brilharam com entusiasmo. Estive pensando, e se ampliássemos isso para jovens empreendedores do litoral norte? Poderíamos usar o espaço aqui no café para workshops, mentorias. Luísa sentiu uma onda de emoção ao perceber o que ele estava propondo. Não um projeto dele que ela deveria adotar, nem uma tentativa de consertar sua vida, mas algo genuinamente colaborativo, que unia as habilidades e paixões de ambos, uma incubadora de pequenos negócios locais. Elaborou ela, já visualizando as possibilidades. Podemos focar em empreendimentos sustentáveis, que preservem a cultura local, que criem valor para a comunidade. Exatamente, concordou ele, o entusiasmo crescendo. Minha experiência em gestão e seu talento para conexões humanas. Meus recursos financeiros e sua integração com a comunidade. Uma verdadeira parceria. A palavra parceria ecoou entre eles carregada de significado. Era isso que haviam estado construindo ao longo dos meses. Não um romance convencional baseado em paixão cega ou dependência emocional, mas uma verdadeira parceria de iguais. No ano que se seguiu, o projeto Raízes do Litoral tomou forma, transformando gradualmente não apenas a economia local, mas também o relacionamento entre Luísa e Rafael,
Juntos, eles apoiaram artesãs que criavam biojoias com materiais naturais, pescadores que desenvolveram um modelo de turismo de pesca sustentável, jovens que criaram aplicativos para conectar produtores locais a restaurantes da região. O Café do Mar expandiu-se para incluir um espaço de coworking rústico, onde empreendedores podiam trabalhar com vista para o oceano. Eventualmente, Rafael vendeu a casa em Campinas e comprou uma pequena propriedade nos arredores de Ubatuba. Não uma mansão ostentativa, mas uma casa simples com um grande quintal, onde cultivava uma horta orgânica e criava algumas galinhas, para a diversão dos moradores locais que nunca imaginariam o ex-CEO de um conglomerado bilionário coletando ovos todas as manhãs. Eles nunca se casaram formalmente, preferindo uma cerimônia simbólica na praia, com poucos amigos próximos e familiares. Luísa continuou gerenciando o Café do Mar, enquanto Rafael dividia seu tempo entre projetos da fundação, consultoria para pequenos negócios e a conclusão de seu mestrado. Ambos mantinham seus espaços pessoais e suas paixões individuais, enquanto construíam lado a lado uma vida compartilhada baseada em valores comuns. Ocasionalmente, repórteres mais persistentes descobriam seu paradeiro e tentavam reviver o escândalo do passado, mas a história de um ex-bilionário, vivendo uma vida simples e financiando pequenos empreendedores locais, rapidamente perdia seu apelo sensacionalista. As pessoas queriam dramas, traições, excessos, não histórias de autenticidade, simplicidade voluntária e amor maduro. Numa tarde tranquila de outono, 5 anos após aquele reencontro no Café do Mar, Luísa e Rafael caminhavam descalços pela praia, como haviam feito centenas de vezes. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa que nenhuma campanha publicitária, por mais cara que fosse, jamais poderia replicar com autenticidade. Nunca te perguntei, disse Luísa quebrando um silêncio confortável, se você se arrepende de ter abandonado tudo, o império empresarial, a fortuna, o poder. Rafael considerou a pergunta seriamente, como fazia com todas as questões importantes. Arrependo-me de não ter percebido antes que estava vivendo a vida que outros esperavam de mim, não a que eu realmente desejava. Ele apertou suavemente sua mão, mas não me arrependo das escolhas que fiz. Elas me trouxeram até aqui, até você, até esta versão de mim mesmo que finalmente parece autêntica. E quanto a você? Perguntou ele, parando para olhar diretamente em seus olhos. Sente falta da adrenalina de São Paulo? Dos grandes projetos, do reconhecimento profissional? Luísa sorriu, olhando para o pequeno Café do Mar à distância, para as luzes que começavam a se acender na varanda, onde jovens empreendedores ainda discutiam ideias, para o horizonte infinito que agora fazia parte de sua paisagem cotidiana. Às vezes sinto falta da energia da cidade, admitiu honestamente, mas nunca da sensação constante de estar representando um papel, de estar sempre tentando provar meu valor através do sucesso externo. Ela respirou profundamente o ar salgado do mar. Aqui sou apenas eu mesma, e isso, descobri, é o maior sucesso que poderia almejar. Rafael sorriu, aquele sorriso que ainda depois de todos esses anos fazia seu coração acelerar. Sabe o que mais gosto em você? Sua capacidade de ver beleza em coisas simples, de valorizar o que realmente importa. Ele olhou para o oceano vasto à frente deles. Você me ensinou que a vida não é sobre acumular coisas ou poder, mas sobre criar momentos de significado, conexões reais. E você? Respondeu Luísa, apoiando a cabeça em seu ombro. Me ensinou que nunca é tarde demais para reinventar-se, para ter a coragem de abandonar o que não nos serve mais e construir algo novo. Eles permaneceram assim por um momento, abraçados, contemplando o horizonte onde o céu encontrava o mar em uma linha infinita de possibilidades. Não eram mais a publicitária sobrecarregada e o bilionário solitário daquele primeiro encontro. Eram simplesmente Luísa e Rafael, 2 seres humanos que haviam encontrado, um no outro e em si mesmos, a coragem de viver com autenticidade. Café que ela lhe oferecera naquela manhã chuvosa em São Paulo, um gesto aparentemente insignificante de gentileza humana, havia se transformado em algo muito maior.
Uma nova vida compartilhada, construída não sobre a areia, mas sobre a rocha sólida da verdade interior. Uma vida que provava dia após dia que o verdadeiro poder não estava em possuir ou controlar, mas em ter a coragem de ser autenticamente quem se é e amar alguém pela pessoa que realmente é. Enquanto caminhavam de volta para o café, de mãos dadas sob o céu estrelado que começava a se revelar, Luísa pensou que